Fala, tia, tudo bem contigo? Eu sou o Fabiano, hipnoterapeuta. Seja muito bem-vindo ao Espaço Terapêutico Mente Livre, um canal feito por você e para você, porque você merece ser feliz. E hoje a gente vai falar sobre id, ego e superego. Você já ouviu falar sobre esses termos? Você sabia que são termos em alemão? O que eles significam? E qual a conexão com esses termos e com aquele que é conhecido por muitos como o pai da psicanálise, Sigmund Freud? É o que vamos ver agora, logo após a vinheta. Vamos falar então sobre id, ego e superego. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e já deixe seu joinha, que ajuda bastante o canal. Falar sobre id, ego e superego é falar sobre o comportamento humano e sobre como buscamos nos portar diante das situações que a vida nos apresenta, sobre controles, decisões, sobre o que vemos como certo ou errado, tanto de maneira individual como em uma sociedade universal. Antes de falarmos sobre id, ego e superego, vamos tentar entender o que é moral e ética. A palavra moral vem do latim moralis e significa relativa a costumes. A moral é um conjunto de normas de conduta que são consideradas padrão em uma determinada sociedade e em um determinado momento. Os fatores que regram a moral não são racionais. Eles têm a ver com religião, cultura, hábitos, a história do povo, entre outras coisas. São um comportamento herdado pela comunidade, pelo grupo social no qual o indivíduo vive. E por isso que as regras morais variam de local para local ou de época para época. E por isso há uma grande diferença, por exemplo, entre uma cultura ocidental e uma cultura oriental. Ou mesmo dentro do mesmo ambiente, diferentes gritantes entre uma época e outra. O que vai de encontro à moral pode ser penalizado de alguma forma, assim como criminalmente, civilmente ou informalmente. Certos criminosos têm como penalidade fora do Brasil a sentença de morte, que no Brasil é visto como algo imoral, incorreto. A maioridade penal no Brasil atualmente é de 18 anos, mas já foi de 7 anos durante o Brasil colonial. Nos Estados Unidos, por exemplo, é de 16 a 18 anos, dependendo do local dentro do país. Perceba que a moralidade também está muito atrelada a costumes distritais. Enquanto em um determinado local é permitido por lei ter apenas um cônjuge, e em um outro determinado local é permitido ter mais de um cônjuge. Olha aí! Eu gosto assim, muito cheionas. Eu gosto assim, das bem grandonas. Enquanto em determinado local é proibido ter relações sexuais com um indivíduo menor de 18 anos, em outros locais não. E por mais que pareça contraditório aos valores que você que está me assistindo tem, em relação aos meus valores, há leis morais que protegem valores diferentes dos nossos. Mesmo que sejam ideias totalmente diferentes das que você ou das que eu acreditamos. A palavra ética vem do grego ethos e significa modo de ser ou caráter. A ética é uma reflexão racional, filosófica e científica sobre o que é ou não moral dentro da sociedade como um todo. Ela analisa os comportamentos, hábitos, crenças, para determinar se eles são aceitáveis ou não, se podem ser considerados certos ou errados de uma forma universal. A ética está sempre disposta a rever seus valores e questiona o porquê das coisas. Tenta evoluir com a sociedade e compreender se as ações são positivas ou negativas de maneira a englobar todos os indivíduos. A ética busca o bem-estar de todos e se preocupa com as ações que afligem o todo, não apenas um indivíduo ou uma comunidade. Ela lida com valores universais e perenes, que são aqueles aceitos pela sociedade no mundo todo, e que costumam ser aceitos em diferentes épocas, assim como justiça, igualdade, solidariedade, respeito, honestidade, responsabilidade, entre outros. Não nascemos com ética nem com valores morais. Eles são adquiridos ao longo da vida. Geralmente a moral e a ética estão bem figuradas dentro de filmes, onde há o que fazer, que seria a moral, contra um será que isso é realmente correto, mesmo indo contra o que o meu grupo diz ser certo, que seria a parte ética. O filme Valente, produzido pela Walt Disney Pictures em 2002, é um exemplo fabuloso disso. Ele conta a história da princesa Mérida, que tem como obrigação seguir os costumes do seu reino e se casar com um príncipe e ganhar um torneio de arco e flecha, o que não é o desejo que ela tem de coração, e que faz com que ela desafie a tradição da família e busque um caminho diferente. O que é algo semelhante ao que acontece com a personagem Rapunzel no filme Enrolados, de 2011, produzido também pela Walt Disney. A Rapunzel ela recebe ordens da mãe dela de não deixar a torre, mas no fundo do coração dela ela sabe que tem algo mais além daquelas pedras frias do castelo, e que tem de descobrir o que realmente é certo.
Em ambos os filmes, o conflito moral tem momentos de ápice, mas se encontra abrangido em toda a história. Mamãe vai ficar furiosa. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Puxa, e agora? Ela vai sentir sim. Isso é tão legal! Eu sou uma péssima filha. Eu vou voltar. Eu não vou voltar nunca mais! Eu sou um ser humano horrível. Agora que compreendemos melhor o que é moral e ética, vamos falar então de id, ego e superego. De acordo com um dos mais famosos estudiosos da mente humana, referência mundial, o neurologista, psiquiatra e fundador da psicanálise, austríaco, extraordinariamente inteligente, penetrante, notável sob todos os pontos de vista, Sigmund Freud. De acordo com ele, em nossa mente há 3 eus: o id, o ego e o superego, os quais fazem parte da teoria da estrutura psíquica para Freud. Id significa isso, é composto de desejos, vontades e pulsões. As pulsões para Freud são aquilo que nós não paramos de desejar, diferentemente dos desejos e vontades que têm um fim. O id representa os nossos processos primitivos e está relacionado a todos os nossos impulsos não civilizados, mais do tipo animal. É a ideia do prazer sem medir consequências. O id não compreende moral, ética, racionalidade ou lógica. Ele é exigente, impulsivo, antissocial, cego e egoísta. É o nosso querer como se fosse uma voz que nos diz: se você está com vontade, vai lá e faz, e dane-se o mundo. O superego significa super-eu, e são os valores morais, éticos e civilizados do indivíduo. É a parte da mente que age contra o id e que nos diz o que é certo ou errado. São as nossas normas e valores sociais que foram internalizados por meio de aprendizado e de nossas comunicações com os outros e com o meio em que nós estamos inseridos. Seria como uma voz que nos diz: não faz isso, porque isso não é certo. Ou faça isso, pois isso é o certo a se fazer. Já o ego, que significa eu, é a personalidade do sujeito e atua de acordo com o princípio da realidade, estabelecendo um equilíbrio entre o que o id quer e o que o superego diz, para que se possa agir de uma melhor maneira no mundo externo da mente. O ego é responsável pela tomada de decisão do indivíduo. Vamos representar o id, o ego e o superego através de uma metáfora muito antiga, que põe em cena um anjinho e um diabinho nos ombros de um determinado indivíduo, dizendo para este indivíduo como ele deve agir em determinada situação. O ego é o indivíduo, o id é o diabinho e o superego é o anjinho. Porém, nós devemos vê-los de uma maneira diferente da costumeira. Preste atenção. O diabinho nos diz o que queremos fazer, sem se importar se isso é moralmente ou eticamente aceito ou não. Nossos desejos e pulsões, que podem ser moralmente ou eticamente corretos ou não. Ou seja, nem sempre o que o diabinho nos diz seria ruim, como muitas vezes é caracterizado em obras tanto da literatura quanto obras cinematográficas. E o anjinho nos diz se esses valores são aceitos pela sociedade ou não, a partir do que nós compreendemos como moralmente e eticamente correto ou não. Ou seja, não necessariamente o que o anjinho chamado superego nos diz é correto, porém é correto na visão do indivíduo e da sociedade na qual ele está inserido, seja em um pequeno grupo ou em um grupo universal. Essa ideia do anjinho e do diabinho ela é muito popularizada, principalmente em animações, seja na literatura como no cinema. O personagem Kronk se comunica e dialoga muito bem com esses personagens metafóricos, de forma bastante cômica e bem característica ao modelo como geralmente são expressos na animação A Nova Onda do Imperador, de 2000, também produzido pela Walt Disney. O mesmo acontece na sua sequência, também produzido pela Walt Disney, em 2005, A Nova Onda de Kronk. Ah, corta essa! Corta essa você! Você 1000 vezes! O id, o ego e o superego fazem parte do segundo modelo topográfico para Freud. O consciente, o subconsciente e o inconsciente, mencionados no vídeo sobre o modelo da mente, fazem parte do primeiro modelo topográfico. Juntos, ambos os modelos formam o modelo da mente para Freud. O ego faria parte do consciente, enquanto o id e o superego fariam parte do subconsciente e do inconsciente, que são considerados para Freud apenas como inconsciente. Retomando então, a moral é um conjunto de normas de conduta que são consideradas padrão em uma determinada sociedade e em um determinado momento. Já a ética é uma reflexão racional, filosófica, científica, sobre o que é ou não moral dentro da sociedade como um todo. Tanto os valores morais como os valores éticos não nascem com o sujeito, são valores adquiridos ao longo da vida. O id, isso,
Está relacionado aos nossos desejos, vontades e pulsões, e equivale ao nosso lado não civilizado, mas animalesco. Não está nem aí para os valores morais e éticos. Já o superego, o supereu, diz respeito aos valores morais e éticos do indivíduo, agindo como a sua parte civilizada, pontuando o que é certo ou errado. O ego, o eu, é a personalidade do sujeito e busca um equilíbrio entre o que o id quer e o que o superego diz ser certo ou errado. O ego se encontra dentro do consciente, enquanto o id e o superego se encontram dentro do subconsciente. De acordo com Sigmund Freud, id, ego e superego fazem parte do modelo topográfico 2. O consciente, o subconsciente e o inconsciente fazem parte do modelo topográfico 1. Os dois modelos topográficos formam, para Sigmund Freud, o modelo da mente. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Lembre-se de se inscrever no canal. Aqui tem vídeo novo toda quarta-feira. Espaço Terapêutico Mente Livre. Um canal feito por você e para você, porque você merece ser feliz. Tchê, até a próxima. Fui! Ela puxa tchê, mas se sustém, e no perigo ela vem da Sebastião. Ela puxa tchê, e não se sustém.